E aí, pessoal, beleza? Vamos continuar a nossa série de estudos dos 10 Mandamentos, a série Tadibrot. Estamos agora no livro de Shemot, Êxodos, capítulo 20, versículo 13. O que diz o versículo 13? Lo tinaf. O que significa lo tinaf? Ventura. Lo tinaf significa não adulterarás. O que é adulterar? Uma pessoa casada e com uma outra pessoa, casada ou não, e vice-versa. Ou uma pessoa solteira e com uma pessoa casada. Os dois estão adulterando. Uma proibição bíblica. Isso aqui não é uma proibição que foi inventada depois, não é uma convenção social, está nos 10 mandamentos, certo? Agora, o que é muito importante, gente? A gente sempre procurar, quando a gente fala de alguma proibição, de alguma coisa que a pessoa faz de negativo para o outro, é a raiz disso. Porque não adianta só a gente querer ter uma atitude paliativa. Não adianta só a gente querer falar assim, olha, você está com muita vontade de fazer tal coisa, não faça. Por quê? Porque normalmente, quando a pessoa chega no ponto da vontade, já fica muito difícil dela conviver com aquilo sem realizar. Ela pode, ela deve tentar. Mas isso já acaba fazendo com que a pessoa tenha que conviver com um conflito interno. E o ideal é nem chegar a isso. Então como é que a pessoa pode não chegar a este tipo de atitude? Tem dois lados diferentes. Um lado é construir uma relação positiva, uma relação plena. Essa é a palavra, uma relação plena com o cônjuge. Como é que você constrói uma relação plena? Em primeiro lugar, fazendo uma escolha que você tenha confiança, que o outro tenha confiança em você também, confiança de que vai ser uma relação plena. Porque não adianta a pessoa começar uma relação já falando assim, não, tudo bem, aqui não vai dar certo, mas aqui a gente compensa. Compreende? Algum momento, isso aqui já deu certo bastante tempo, já cansou, e aqui onde não dá certo começa a ser o vácuo da relação, começa a ser a insatisfação da relação, e isso vai fazer com que a pessoa faça o quê? Procure fora, sem o intuito necessariamente de trair. O intuito, muitas vezes, não é machucar o cônjuge, mas é procurar aquilo que você não encontra no cônjuge. Mas aí vem a grande questão, quem é que fez isso? A própria pessoa, fazendo uma escolha não plena, ok? Qual foi o primeiro casal do mundo? Assim, de acordo com uma leitura literal natural. O primeiro casal do mundo foi Adão e Havá, Adão e Eva. E a Torá, ela fala da relação entre eles, e essa relação sexual, essa relação marital, ela só ocorreu depois deles ingerirem o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora, olha que coisa super interessante. A Torá, mais pra frente, ela relata, dentro das leis de pureza ritual, que uma mulher, quando gera, o homem, quando emite sêmen, eles se tornam impuros. Galera, e a impureza é uma característica da morte. Isso é um paradoxo muito grande. Você fala assim, caramba, quando o homem emite o sêmen, mesmo numa relação lícita, uma relação que vai resultar num bebê, e quando a mulher gera, a gente está falando de vida, eles entram num estado de impureza ritual, e a impureza está relacionada com a morte. Como é que se explica isso? Então a gente volta para a árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão e Havá eram puros. Eles viviam dentro da unidade do eterno, no paraíso. Eles não estavam destacados de Deus. Eles se comunicavam com Ele à vontade. Eles tinham tudo ao seu alcance. Alimento, segurança, moradia. Eles eram um, entre eles e o mundo. Não é à toa que a Torá diz que Havá, que Eva, foi uma parte de Adão. O que quer dizer com isso? Quer dizer que eles eram um, exatamente um. Mas o que acontece a partir do momento que eles comem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? Eles introjetam dentro de si a malícia. E o que é a malícia? A malícia é aquilo que faz
com que uma pessoa olhe para outra como um objeto, como um instrumento para atender o meu desejo, o meu bem. E a partir do momento que eles introjetam essa malícia, que é simbolizada, por exemplo, pela serpente do paraíso, lembrem-se que logo depois que eles comem a fruta, eles se cobrem, eles têm vergonha da nudez. O que é vergonha da nudez? Malícia. Então depois que eles comem do fruto, eles já não são mais um. Eles não têm mais plenitude. Por isso, o ato de gerar, que ficou marcado pela malícia, a sexualidade no judaísmo, não é vista como algo ruim, muito pelo contrário. A sexualidade no judaísmo ela é vista como um momento onde há uma revelação, um potencial de revelação divina. Mas isso quando, galera? Quando não existe essa malícia. Quando aquele casal consegue voltar para a condição de casal de antes da ingestão do fruto da árvore do bem e do mal. Agora, a árvore do bem e do mal traz a morte. Por isso que até mesmo a relação sexual que gera filhos, ela vem com a impureza ritual. Mas qual seria então a relação entre o homem e a mulher se não tivessem comido aquele fruto? Qual seria o fruto que eles poderiam comer no paraíso? Seria o fruto da árvore da vida. E o que é a árvore da vida? A árvore da vida está relacionada com a vida absoluta. O que é a vida absoluta? A vida absoluta não é você ter muito dinheiro, não é você ter um carro importado. A vida absoluta não é você ter o título de sei lá, primeiro do ranking de qualquer coisa. A vida absoluta, galera, meu irmão e minha irmã, a vida absoluta é estarmos conectados ao eterno. Porque ele é a fonte da vida. Porque conectados ao eterno não há morte. Há uma percepção da eternidade. Há uma percepção de que aqui é só uma passagem. Agora, o que tem a ver a relação entre homem e uma mulher hoje, um casal pleno, sem a malícia, com essa árvore da vida, com essa eternidade? É muito simples. É muito simples. E muito profundo. O que acontece quando você tem um casal completamente unido, completamente pleno? O egoísmo, ele é obliterado. O egoísmo, ele vai sendo neutralizado, ele vai acabando com o egoísmo. E gera o quê? Interesse no próximo, amor. Eu quero ver o outro bem, eu quero ver o outro completo, eu quero fazer pelo outro. Eu não sei qual é a origem daquele, não sei se é Camões, mas eu sempre lembro daquela música do Legião Urbana, o amor é o fogo que arde sem doer. Eu tô rindo porque eu fiquei com medo de começar a falar e esquecer, mas é ferida que dói e não se sente, é o descontentamento descontente, é dor que desatina sem doer, é o estar-se preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor. O que é estar-se preso por vontade? Não, eu estou preso porque eu tenho que fazer pelo próximo, mas é por vontade. Então já não tem dor, então já não tem aquele egoísmo. Então já se fez o que, galera? Transcendeu. Transcendeu através do cônjuge. Transcendeu através do seu marido, da sua esposa. Isso é vivenciar a quebra dos limites, a quebra das barreiras, a quebra do ego. E o poder que tem uma relação ideal de homem e mulher é tão grande para tirar o indivíduo do ego dele, é tão grande para fazer com que ele sinta realmente o que é ser um com o outro, que é a porta, é o caminho para que a pessoa consiga se sentir um com todos os outros e um com a fonte da vida, com o eterno. Não é à toa que um dos livros sagrados da nossa Torá, do nosso Tanakh, é o Shir Hashirim, o Cântico dos Cânticos, que tem palavras maravilhosas
sublimes a respeito da relação do homem e da mulher. Por quê? Porque é através dessa relação, esse é o grande segredo de Bereshit e de Gênesis, que as pessoas, meu Deus do céu, não compreendem, as pessoas ficam apegadas, se a cobra tinha mão, se a cobra tinha pé, se a cobra era cobra, esquece a cobra. Tenta perceber que o grande segredo de Gênesis, meus queridos, eu estou falando muito sério com você, o grande segredo de Gênesis não é a cobra e nem o fruto. O grande segredo é o casal, porque é através dele que vem a abertura das portas para quebrar o individualismo, o ego. Só que para isso acontecer tem que ser um relacionamento pleno. E quando a pessoa chega a escolher o outro, é porque ele não estava pleno. É porque desde o começo talvez foram feitas escolhas que não levaram à plenitude. Eu quero contar uma pequena história para vocês, também de um outro aspecto. Muitas vezes a pessoa até encontrou a sua cara metade. Só que ela não encontrou, sabe quem? Vou falar para você, vou falar agora. Às vezes a pessoa não encontrou ela mesma. Uma vez eu estava no evento no dia do combate à intolerância religiosa. E estava na presença do prefeito, estava do lado do prefeito, aqui no Vale do Anhangabaú, em São Paulo. Aquela coisa toda, pá. E de repente meu celular tocou. Aí eu vi uma vez, era a mãe de um aluno, mãe de um ex-aluno meu. Foi meu aluno quando era pequeno, depois bar mitzvah e depois o moleque está com 17 anos. E eu não atendi. Depois tocou, mas tocou assim tipo 5 vezes seguidas. Eu falei, mas peraí, o menino tem 17 anos, o que a mãe está me ligando 5 vezes? Eu vou atender. Peguei, fui lá no fundinho do palco, atendi. Ela falou assim, Moré, pelo amor de Deus, o meu filho está com problema. Eu falei, já está com uma doença, está com câncer, Deus me livre, que ele está, não sei o que ele está. Fiquei preocupado mesmo, por isso que atendi. Eu falei, o que foi? Que hospital ele está? Ela falou, não está no hospital não, ele separou da namorada. Aí eu falei, rapaz, isso é grave, pode ser grave, né? Eu, na hora eu podia falar assim, imagina que besteira, não, mas dependendo da intensidade do sentimento que ele está tendo, isso pode significar uma série de coisas, a gente sabe, Aí eu falei para ela, eu estou num evento assim, mais tarde eu vou ligar pro seu filho, meu amigo, gosto muito desse menino aí. Ele vai assistir o vídeo. Você está assistindo, hein? Você sabe que é você, safado. Meu Deus do céu. Aí, eu cheguei e saí do evento, liguei para ele e falei, rapaz, vamos sair conversar. Ele falou, tá bom. Fomos na Avenida Paulista. Eu gosto da Avenida Paulista, eu gosto de ir lá. Aí, a gente saiu andando, era noite já, eu acho que era umas 8h30 da noite. Aí andamos, conversamos. Uma hora eu falei assim para ele, vamos sentar aqui no chão. Sentar na calçada. Menino, filho de empresário, né? Então vamos sentar na calçada. Ele falou, pra quê? Eu falei, pra pedir esmola. Aí ele falou assim, pra quê? Pra eu saber que a gente é uma... Falou um palavrão ali. Eu falei, não, meu querido. Justo pelo contrário. Pra você ver que independente daquilo que você está fazendo, se você está ganhando bilhões ou se você está pedindo esmola, você continua sendo a mesma pessoa. Eu quero que você compreenda que a referência que você deve se ater é você mesmo. Você deve, antes de mais nada, aprender a amar a si mesmo. Amar ao próximo como a ti mesmo. Você é referência. Se você não se ama, você pode amar o outro de forma doentio, obsessiva, destrutiva. Porque você vai estar procurando nele algo que falta em você. Mas você não pode procurar algo que falta em você. Você tem que procurar algo que te completa, ou que combina, que entra em sintonia, que soma. Porque se você procurar algo que falta, você vai querer tirar dele. Você vai querer extrair dele. Eu falei, você tem que se apaixonar por você primeiro. E se você acha que de repente você pedir esmola quer dizer que você virou um lixo, é porque você não sabe quem você é. Vamos pedir esmola. Aí, a gente sentado, o pessoal passando, e os dois bem vestidos, né? Falei assim, moço, por favor, me dá um dinheiro. E o pessoal não dava, né? Olhava aquele negócio todo.
E ele começou a gostar da brincadeira. Depois eu inverti, eu estava com uma pipoca na mão, eu comecei a fazer assim, a pessoa passava e falava assim, moço, eu quero fazer assim, tipo, não vou dar. Falei assim, quer a pipoca? Aí a pessoa começou a rir, né? Tipo, que é isso? O cara tá me indigando ao contrário? Aí eu olhei pra ele e falei, então, meu amigo, você tá vendo só? De repente a gente passou de pedinte a oferecente, assim, e a gente é a mesma pessoa. Bom, no final das contas, ele reclamou pra mim, ele começou a falar dessa questão do gostar de si mesmo, e em algum momento ele começou a reclamar pra mim, ele disse assim que incomodava muito a ele, que ele ia na sinagoga e ele ouvia os rabinos contarem histórias, daquele rabino ciclano que viveu não sei quanto, do outro grande rabino fulano que viveu não sei quanto, e ele falou assim, e a gente? E eu? Eu não sou nada? Aí eu falei, pronto, cheguei no ponto. Eu cheguei no ponto, você está tão abalado, mas tão abalado porque você não se apaixonou por você, rapaz. E você, a partir do momento que você descobrir quem você é, você que está assistindo mesmo. A partir do momento que você descobrir quem você é, que você é uma princesa, que você é um príncipe, que nós somos filhos do rei, filho do eterno. Quando a gente descobrir isso, a gente se apaixona por nós mesmos. E todas as outras relações, elas começam a se tornar mais equilibradas. O amor que eu vou ter pelo próximo vai ser um reflexo do amor que eu tenho por mim mesmo. Mas não um amor egoísta, não. Um amor pautado no fato de eu conhecer a minha origem espiritual. Um amor pautado no fato de eu saber que eu sou filho do Eterno. É um amor pelo Eterno que transborda ao amor para mim mesmo e por todos. E depois daquilo eu falei para o menino, e quem te falou que você também não é um Rebbe? Quem te falou que você não é um grande rabino também? No sentido da vivência, do milagre. E eu não vou contar isso agora, eu vou deixar para outro vídeo. Mas começaram a acontecer algumas coincidências muito loucas, cara. Tudo na lata, na chincha, sem talquinho e sem massagem, lá mesmo na Avenida Paulista. Várias. Aí eu falei, mano, você tá ligado que você é um Rebbe e você não sabia? E ele deu um sorriso. E de repente, o brilho da face dele, como está escrito que Moisés, vai dar até arrepio, assim, que eu, sabe, é coisa que é maravilhosa. Eu sei lá de onde é que veio, eu não ia falar isso. Mas o brilho da face dele, igual aquela história de Moisés quando desceu do Monte Sinai com a face brilhando, porque ele revelou a sua condição de filho do Eterno, o brilho da face dele voltou. E depois de todas as coincidências da noite, no dia seguinte, gente, eu conheço ele há 8 anos mais ou menos, e eu encontrei ele na rua 2 vezes na vida. No dia seguinte eu trombo com ele no shopping center, no Pátio Higienópolis. Eu olhei para ele e falei, mais uma coincidência, em Rebbe. Isso resgatou nele o amor próprio. Depois ele conseguiu voltar com a namorada. Mas eu tenho certeza absoluta que com uma grande diferença. Agora era ele com a namorada. Não era mais o vácuo dele tentando sugar a namorada. Ou vice-versa. Não entrei nesses pormenores. Então, para finalizar, meus queridos amigos, meus irmãos e minhas irmãs, para finalizar eu quero dizer o seguinte. Assim como todos os mandamentos, a gente não pode ficar focado somente no negativo dele. Não faça tal coisa. Não ficar aquela coisa que eu falei antes. Então o cara fala assim, eu sou uma pessoa boa, sou do bem. Fala, por que você é do bem? Porque eu não roubo, eu não mato, eu não adultero. Você faz o que o dia inteiro? Eu fico assistindo novela, futebol, notícia. Você não é do bem? Você só não está fazendo mal. Então a gente tem que se focar no mandamento. Eu gosto de brincar com esse mandamento. Brincadeira. A gente tem que se focar no mandamento. Não somente olhando o seu aspecto proibitivo, mas compreender. Ele está falando para não ir para esse extremo, mas o objetivo é ir para o outro lado. Qual é o outro lado então do não adulterarás? Do Lotinaf, do Sefer Shemot, do livro de Êxodos. O outro extremo é, seja pleno. Evita comer do fruto da árvore do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal, que faz com que a malícia se introjete.
Isso tudo está nas músicas que estão no rádio, isso tudo está na televisão, isso tudo está nos programas infantis, infelizmente já, está nas revistas, está nas roupas. Ai, a malícia! É o veneno da cobra introjetado no ser humano, que se ele não neutralizar, ele vai passando para as próximas gerações. Então, o resgate de tudo isso é simples. Tentar se limpar. E aí sim ser pleno. Quando você for pleno, você não vai pensar absolutamente no outro. Até porque não vai existir outro. Sacou? Um grande abraço pra você. Pera aí, não desliga não. Pera aí, deixa eu falar. Censura aqui não. Um grande abraço pra você, meu irmão, minha irmã. Que você seja abençoado sempre no seu amor. E que esse amor comece no amor absoluto ao eterno. Mas compreenda, compreenda. O grande segredo de Bereshit, de Gênesis, é que para a gente chegar a esse amor, existe um meio. Esse meio é a relação homem e mulher.